A paz do Senhor, meus irmãos. Eu quero trazer para você hoje, neste dia, um tema muito importante na nossas vidas, a qual você está vendo essa imagem, caminho. Um tema muito importante para todos nós. Todos nós precisamos conhecer um caminho. E qual o caminho que nós devemos conhecer? Qual direção nós devemos tomar? Qual sentido da vida devemos seguir? O tema de hoje é um caminho. E eu quero apresentar um caminho que a Bíblia nos mostra. Qual o sentido do caminho? Caminho tem um sentido, maneira, jeito. Segundo a palavra de Deus, Salmo 119, versículo 5. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 5. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A primeira direção que a Bíblia nos aponta, que a palavra de Deus, ela é a lâmpada, ela é a luz. Provérbios 14, versículo 16. Há caminhos que para o homem parece ser direito, mas o fim deles são os caminhos de morte. Olha como muitas das vezes ficamos em momentos que achamos que estamos no caminho certo. Mas a própria Bíblia diz que o caminho do homem não é direito. O caminho do homem não é certo. Parece que os nossos caminhos não são corretos. E observamos que quando nós estamos em momentos que achamos que parece estar certo, e quando nós somos reprovados por Deus, e o próprio Deus diz que o nosso caminho é um caminho de morte. João 14, 16. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então existe um caminho certo. E o próprio Jesus diz: Eu sou o caminho. Eu sou este caminho. Eu sou a luz. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Eu sou o caminho certo. Jesus está dizendo. Ele é o caminho certo. Mateus 7, 13. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertada é o caminho, que leva à vida, e poucos há que encontrem. Observamos, meus irmãos, que existe dois caminhos. Existe o caminho largo e o caminho estreito. E o caminho estreito é o caminho certo. O caminho que Jesus mostra. Ele não é a luz, ele não é a palavra, ele não é o caminho, ele não é a verdade, ele não é a vida. Ele é o caminho certo. Ele é o caminho que conduz para a vida. Mas o inimigo da nossa alma, ele coloca outro caminho para nós olharmos para ele. Um caminho mais atrativo, um caminho mais atraente, como a própria Eva foi atraída pelo fruto através dos seus olhos. Ela olhou e desejou. Por quê? Porque havia dentro dela a indecisão. Havia dentro dela a falta de temor de obedecer o caminho verdadeiro. Então, o que eu digo para nós todos, que existe dois caminhos.
o caminho largo e o caminho estreito. A palavra de Deus diz em Salmo 101, versículo 1. Salmo 1, versículo 1. Salmo 1 e versículo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Observamos que o salmista, ele não deixava se deter pelos caminhos perversos. Ele procurava seguir o caminho da justiça, o caminho da verdade, o caminho que ele tinha certeza, ele tinha a total certeza de para onde ele tinha que ir, que era o caminho da obediência, o caminho da obediência à palavra do Senhor Deus. Lucas, capítulo 24, versículo 32, diz dessa forma: E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Havia dois homens seguidores de Jesus. Eles estavam tristes, cabisbaixo, porque eles tinham sido decepcionados, segundo o sentido que eles achavam, porque eles tinham recebido de Jesus que Cristo ia ressuscitar no terceiro dia. E nós conhecemos esses homens, aqueles dois que estavam indo para o caminho de Emaús. Esses dois homens estavam tristes, e no terceiro dia que Cristo tinha sido sepultado, completava o terceiro dia. Os boatos chegaram dizendo que ele tinha ressuscitado, mas aqueles dois homens, eles saíram tristes de Jerusalém e foram para outro caminho. Estavam saindo de Jerusalém, tristes, cabisbaixo, porque a promessa que eles tinham recebido do Pai, que era Cristo, eles não aceitaram, eles não creram, eles não confiaram naquela promessa e saíram de Jerusalém decepcionados, porque eles agora estavam seguindo seus próprios caminhos, esqueceram do caminho verdadeiro. Então Cristo, ele entra no meio deste caminho e fala para aqueles homens e começa a conversar com eles. E quando aqueles homens, Jesus ia seguindo mais adiante, mais na frente, eles chamaram: Fica conosco, que já se faz tarde. E quando aqueles homens sentaram na mesa, quando Jesus começou a partir o pão e tendo dado graças, quando ele levantou as mãos, aqueles homens viram que era o Cristo que estava com eles. Então eles ficaram alegres e voltaram a Jerusalém para contar o que tinha acontecido com eles. Então, irmãos, muitas vezes da nossa vida achamos que o nosso caminho está certo. Olha aqueles homens, eles estavam andando pelo caminho e eles achavam que não tinha mais. Aquela promessa não era válida. Mas quando eles viram que Jesus entrou no caminho deles e mudou o percurso, a direção para onde eles iam, eles perceberam que a promessa ainda estava viva na vida deles. Então, o que eu tenho para resumir, para que você possa entender o sentido desta mensagem: até quando vou errar? Até quando vou continuar errando? A cada erro, uma recompensa. Fracasso, tristeza, frustração, derrota, humilhação, decepção. Até quando vou continuar nesse caminho? 1 ano, 2 anos, 3 anos? Acorda enquanto há tempo. Ainda dá para recomeçar do zero. Faça o caminho certo. Você colherá do fruto dele.
Nem que demore, mas continue firme, persevere até o fim, num caminho certo. Faça o inverso do errado para acertar. Se você ainda não escolheu o caminho certo, meu irmão, aceite a Cristo, aceite a Jesus Cristo, Ele é o único caminho. O mundo vai te oferecer um caminho largo, espaçoso, mas não vai oferecer no final dele a paz, a alegria, o gozo, a vida eterna, a imortalidade, a redenção. Isso não haverá nesse caminho largo, mas no caminho estreito nunca mais haverá lágrimas, nunca haverá morto, nunca mais haverá luto, mas haverá, sabe o quê? Louvor, adoração, alegria, gozo, satisfação, muita adoração, muito louvores. Por quê? Porque você foi firme no caminho que não você escolheu, mas aquele que te chamou lhe ofereceu esse caminho. Aceite a Cristo. Que Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Fique na paz do Senhor. Em nome de Jesus Cristo.